E acredita no que sua filha falou. Ah, com certeza. E não só no que ela falou, como no que eu vejo. Você já vinha observando outros detalhes? Certeza. O que, por exemplo? A outra meninazinha pequena lá, anda, não ia lá, eu nunca tomei gosto com ela, eu vou tomar gosto com essa daí. Um caso de estupro de vulnerável foi registrado aqui na Delegacia Regional de Bacabal. Seu José, que teria aí chamado uma criança de 7 anos de idade para beijá-lo. O caso foi registrado aqui na delegacia e está aí sob o comando do delegado regional Edton Marques. E nós, neste momento, vamos conversar com ele para saber em que ponto está esse caso. O seu José foi liberado, o seu José continua preso ou o seu José foi autuado em flagrante? É o que nós vamos saber a partir de agora na entrevista do delegado regional Edton Marques. Olha só, o cidadão ele foi autuado em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável na modalidade tentada, que se trata de um crime hediondo. E após a autuação em flagrante dele, ele foi encaminhado para a justiça, né, onde foi realizada a audiência de custódia dele e foi decretada a prisão preventiva dele. Tá? No primeiro momento, quando nós analisamos o caso, que foi eu que presidi o APF, né, o auto de prisão em flagrante, eu verifiquei que além da palavra da criança, né, que é das informações que ela passou para a família, tinha assim, elementos que denotavam que ele já havia praticado crimes da mesma modalidade contra pessoas na localidade onde ele residia. Tá? Então isso daí foi um elemento de convicção para que eu pudesse verificar os elementos para a confecção do APF, né, o que foi realizado. Posteriormente, né, logo depois que a imprensa noticiou a prisão em flagrante dele, outras pessoas procuraram, né, terceiros, isso aí chegou à nossa informação, de que esse mesmo indivíduo ele praticava rituais no povoado onde ele residia, Palmeiral, né? Então outras pessoas procuraram a imprensa e chegou a informação para a Polícia Civil de que esse cidadão lá no povoado Palmeiral, ele praticava rituais com mulheres nos quais ele fazia com que elas mostrassem o seio para ele amarrava linhas, né, praticava ali atos libidinosos, né, diversos da condição carnal, mas que configuram um crime de violação sexual mediante fraude. Ele fazia com que essas mulheres incorressem em erro, né, ali mediante promessa de algum benefício, e ele praticava esses atos libidinosos contra essas mulheres. O que a gente pede é que essas pessoas que foram vítimas desses atos libidinosos, elas procurem a Delegacia da Mulher, aqui na regional, e informem o que aconteceu, para que nós possamos, a partir daí, dar continuidade às investigações e subsidiar uma futura ação penal, para que ele possa ser responsabilizado efetivamente pelos atos que ele praticou. A Polícia Civil também investiga se ele teria aliciado outras crianças ou cometido mesmo o estupro? A informação que chegou para a gente é que ele havia praticado outros atos libidinosos contra crianças também. A Delegacia da Mulher ela vai investigar esses casos para tentar saber quais foram as crianças e quais foram os atos que ele praticou. Tá? Mas independente da ação da polícia, a família que tiver crianças, né, meninas ou meninos, nessas situações em situações semelhantes, nas quais elas foram vítimas, a gente pede que a família procure a polícia e relate o que aconteceu, para que a gente possa, né, encaminhar a criança para um acompanhamento psicológico e que ela não possa ser revitimizada em decorrência dos atos que foram praticados. Você que está acompanhando o caso, no caso ele foi autuado em flagrante, você tem a informação o que realmente aconteceu daqui para frente com ele, ou o que vai acontecer? Olha só, ele responde agora pelo processo, pelo inquérito policial, com a sua liberdade cerceada, foi decretada a prisão preventiva dele. A partir desse momento, a Delegacia da Mulher tem 10 dias para concluir o inquérito e encaminhar para o judiciário. Mas independentemente do escoamento desse prazo, a delegacia vai continuar as investigações até para saber os outros crimes que ele praticou, que ele eventualmente tenha praticado e responsabilizá-lo, tá certo? A possível colocação dele em liberdade após esse prazo vai depender muito dos requisitos da prisão preventiva, se ainda vão estar presentes ou não. Mas nesse primeiro momento, tanto o entendimento da polícia como também foi do judiciário, é que a liberdade dele, agora nesse momento, ainda que inicial, ele pode causar uma série
seria perturbação da ordem pública, né? Porque tem casos, né, relatados, informados, de que realmente ele praticou atos libidinosos. Então, colocá-lo em liberdade nesse momento, inevitavelmente vai afetar a ordem pública. Conversando com a imprensa, até aqui com a gente da TV Cidade, ele negou todos esses casos. Você chegou a conversar com ele. Ele chegou a confessar algum caso ou continuou negando? Crimes dessa natureza, crimes sexuais contra a dignidade sexual, são crimes em que, na maioria das vezes, acontece somente na presença do agressor e da vítima. Então, o que se espera de uma pessoa dessa é que realmente ela negue os fatos, ou então permaneça em silêncio, ou então tente colocar a culpa exclusivamente na vítima. E a gente sabe que isso é completamente equivocado. Uma mulher, por uma determinada vestimenta ou um comportamento, ela não pode ser tida como um ato que vai suscitar a prática de uma violência sexual. Então, embora ele tenha negado, nós temos elementos, né? Tivemos elementos para fazer a sua autuação em flagrante e outras notícias estão surgindo. Tá? Então, nós vamos trabalhar na elaboração do material probatório, dos elementos de convicção, para subsidiar a ação penal na qual ele vai responder. Delegado, você falou um ponto importante. Nesse momento, a liberdade dele, até mesmo para a criança, é um risco. Ainda mais as pessoas que convivem ali justamente com ele, já que moram praticamente em casas, uma emendada na outra, vou dizer assim, é um risco muito grande. É um risco, né? Por isso que foi decretada a prisão preventiva dele. A Polícia Civil, o Judiciário e o Ministério Público não estão de olhos fechados para essa realidade e a nossa atuação é justamente para evitar a reiteração delitiva, né? Porque são crimes bárbaros, são crimes que causam uma comoção social e trazem um prejuízo muito elevado para a vítima e para a família também das pessoas que sofrem esse tipo de abuso.